de Paz. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 81. Por que você tá dançando enquanto eu faço essa abertura? Eu sempre tô dancinho quando você fala isso. Eu gingadinho, é tipo os wave quando você grava. Eu sei. Só que de uma forma não muito estilosa, né? É verdade. Esse é um podcast de paternidade supimpa mais ouvido da história de todos os podcasts de paternidade. Que, na verdade, é tipo, sei lá, deve ter uns 3 só, né? Mas tudo bem. Eu sou o Thiago Queiroz do Paizinho Vírgula e já separa a caixinha de lenços aí que esse episódio promete. Aqui é Victor Orives e tá tudo supimpa, menos com o Thiago Berto. É verdade que novamente não está aqui com a gente, ele tá num projeto aí de sair do tricô. Tá querendo lançar o podcast próprio dele. Sobre doenças. O Pedra nos Rins Cast. Vai ser um lançamento dele aí. Desculpa, a gente não devia estar zoando ele. Na verdade, nem é por causa disso, ele tá lá cuidando do filho. Ele tá hidratado. Ele tá cuidando do filho. Inclusive, o mosquito que mordeu ele também tá hidratado. Que Deus se quiser. Então é isso, a gente, né? O cara não vem, a gente tem que zoar. Mas, zoeiras à parte, a gente tá aqui com um convidado especial. A gente trouxe o Paulo Pernambuco para conversar com a gente um pouco sobre a história dele que ele tem para contar pra gente. Se apresenta aí rapidinho, Paulo. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Paulo, sou pai do André Felipe, que tem 1 ano e 4 meses. Pois é, gente, então vamos lá então pra nossa conversa, mas antes tem aquela pausa pro pote maroto que você já adora e já conhece e já ama tanto nesse podcast. Esse episódio é oferecido pelos nossos queridos apoiadores supimpas e nós precisamos muito da sua ajuda para mantermos esse trabalho funcionando. Por apenas R$15 por mês, olha, é só R$15 por mês, você não faz só a sua parte ao apoiar uma produção de um conteúdo que você gosta de ouvir, mas também tem muitas recompensas, como o próprio Chat Supimpa, o acesso ao nosso chat de WhatsApp Supimpa, onde a gente conversa, discute sobre as pautas. E agora a gente tem uma novidade também, porque a partir de agora, todos os nossos apoiadores, a partir de R$15, vão poder acompanhar as nossas gravações ao vivo e comentar com a gente em tempo real no nosso chat, participar das gravações, mandar suas perguntas, seus comentários. Tem sido uma experiência incrível e você está ouvindo nesse episódio já como é que isso funciona. Tá legal? E além disso, é claro, a gente tem outros níveis de apoio que podem caber no seu bolso e te trazer mais benefícios também. Então não esquece, vai lá em paizinhovirgula.com/apoiar e eu tenho certeza que você vai achar o apoio do tamanho do seu bolso e também do tamanho do seu coração. E também tem mais. Se você tiver PicPay, você pode apoiar a gente através do PicPay também. Lá no picpay.me/tricô de paz. Ou, se você mora fora do Brasil e quer apoiar com seu cartão de crédito internacional emitido fora do Brasil, você pode ir lá no patreon.com/tricô de paz e apoiar diretamente em dólares. Então, Paulo, a gente aqui agora queria ouvir um pouco mais em detalhes da sua história. É legal a gente comentar que a ideia de gravar esse podcast, ele veio de um e-mail que você escreveu pra gente, né? Então acho que a gente pode começar por aí, pessoal conhecer você, conhecer um pouco da sua história, pra gente entender o que você está fazendo aqui hoje. Beleza, vamos lá. Bom, tudo começou quando a minha esposa, que chama Vanessa, né? Ela descobriu que estava grávida. Foi uma história bem engraçada, porque ela não estava esperando aquilo, né? Ela, desde o início do relacionamento, ela falava, não quero ter filho, não sei o que. Tá bom, beleza. E acabou que, por uma coisa do acaso, assim, ela acabou engravidando. E daí a gente estava se preparando para isso e, de repente, 2 meses antes, o André resolve, vou nascer hoje. Eita! Rompeu a bolsa e, né, que é o que eles chamam de bolsa rota, né, que é quando a bolsa rompe por cima, e a gente tava normal, de repente ela começou a passar mal, não sei o que, corremos pro hospital, o médico falou, vai nascer hoje. A gente, mas, né, 32 semanas? Vai, não tem jeito, tá, trabalho de parto. Acabou que o André acabou nascendo de parto normal, né, que foi uma coisa assim que era o sonho dela, que ela queria que fosse. Então ele meio que realizou uma vontade e 18 dias de UTI, né? Não teve muito jeito. Uhum. Aí viemos para casa, tudo de boa. E daí, mais ou menos, quando a André estava com 6 para 7 meses, ela tinha ido trabalhar e no caminho do trabalho ela sofreu um acidente de moto, no qual
ela acabou falecendo. Puxa, cara. E daí eu me vi sendo pai sozinho e tendo toda aquela angústia de agora o que eu faço, como que eu vou... Porque daí, a partir de agora, a responsabilidade passou toda para mim, né? Então foi uma coisa assim muito angustiante, assim, né? Como é que eu vou contar quando ele estiver mais velho sobre essa situação? Passou um monte de coisas pela cabeça, né? E dentre delas eu tava procurando ajuda via internet, lendo textos sobre luto, etc e tal, eis que caiu aquele episódio que vocês fizeram sobre luto, né? Uhum. E na hora que eu comecei a escutar aquilo, foi assim, falei, nossa, gente, peraí, né? Ok, que não era a perda do parceiro, mas era a perda de um filho, né? E eu comecei a me colocar na posição desses pais e mães que tiveram essa perda. E eu falei, caramba, né? Olha que legal conversar sobre isso, né? Uma coisa assim que não é o normal, né? E acabou que daí eu comecei a escutar um episódio de vocês, aí eu escutei 2, 3, de repente eu tava maratonando, né? E a cada dia que eu escutava um episódio, eu falava, putz, olha, legal isso aqui, né? Porque a gente se sente muito inseguro, porque a gente fala assim, bom, agora depende só de mim. E como é que eu vou pensar sozinho ou até mesmo esclarecer alguma dúvida, alguma coisa assim, né? E de repente, escutando o podcast de vocês meio que foram conversando comigo sobre diversos assuntos. Já teve mordida na creche, já teve um monte de coisa aí que eu tive que... Opa, peraí, né? Então, faz parte, é normal, vamos tentar entender o que dá para fazer, como é que faz... E até mesmo em relação à alimentação, eu falei, putz, não sei o que, vai ter... vamos botar açúcar no suco de limão e de maracujá. Aí eu falei, putz, né? Eu tô batalhando aqui para não oferecer nada de açúcar, de repente eles vão oferecer açúcar. Aí eu escutei o episódio que vocês estavam discutindo sobre creche, não sei o que, eu falei, poxa, mas peraí, esse suco não vai ser todo dia, não vai ser toda semana, né? É uma exceção. Será que eu também não tô sendo muito radical, né? De falar, não pode, ponto final? Né? Então, foi muito legal, assim, poder estar escutando, e hoje está sendo um dia maravilhoso, assim, porque eu sempre, na minha cabeça, conversando com vocês, e hoje realmente estou conversando com vocês. Hoje você não está maluco, né? Hoje é de verdade. Exatamente, hoje eu não estou rindo sozinho no ponto de ônibus. Mas olha, assim, risadas à parte, assim, eu queria... dizer que eu não consigo nem imaginar como é que deve ter sido isso para você. Fico muito honrado que de alguma forma a gente tenha conseguido ajudar você nesse processo, e ajudar você hoje também nesse dia a dia. E, enfim, faltam palavras para mim para dizer qualquer coisa que eu sei que não vai ajudar em muita coisa, né? Mas enfim, eu acho que eu tava com essa dúvida, né? Porque eu não lembrava direito qual era a idade do seu filho. E como ele tinha 7 meses, provavelmente, enfim, ele não viu nada, né? Ele é muito novo para registrar qualquer coisa, né? Exatamente, não assimilou nenhuma informação. Pois é. E aí você falou assim, bom, mas eu não sei direito como é que eu vou fazer para falar com ele quando for mais lá na frente e tudo mais. E eu queria saber mais ou menos qual a idade dele hoje, porque eu não sei quanto tempo isso aconteceu também, né? Aconteceu faz 9 meses, né? Ele tá com 1 ano e 4 meses agora. Entendi. Então ele já deve estar andando, já deve estar falando algumas coisinhas já, né? Já tá andando, escalando os móveis aqui. Mas assim, eu fico pensando aqui assim, você tem alguma ideia de... Enfim, porque assim, é meio esquisito a gente pensar nisso, porque quando eu li isso aí a primeira vez, me impactou muito porque você... É inevitável que você não se coloque no mesmo lugar da pessoa e fale assim, caraca, e agora? Como é que vai ser esse baque? Assim, você já tinha que lidar com uma perda fodida, né? Mas ao mesmo tempo tem essa questão de que, porra, peraí, mas eu também não posso me dar, entre aspas, né? Muitas aspas, o luxo de ficar mal porque eu tenho um filho ainda para cuidar. Como é que foi esse processo para você? Olha, foi um negócio assim bem assustador, porque quando eu me vi assim, né, basicamente só eu e ele, eu falei, bom, eu preciso estar bem porque eu preciso cuidar dele. Uhum. E eu acho que o que foi deixando as coisas mais leves foi exatamente essa interação que eu já tinha com ele, né? Dava banho, fazia tudo, mas
ele é uma criança muito alegre. Então, assim, eu acordo todo dia, ele tá acordado no berço, brincando, ele abre aquele puta sorrisão, assim, eu falo, puta, meu, legal, vamos começar o dia. E é todo dia assim. Então, ele me deu muita força, né? Eu preocupado em cuidar dele, eu acho que ele acabou inconscientemente também se preocupando em cuidar de mim, né? De alguma maneira. E essa energia que ele passa pra mim é algo assim que é o que me fez, tipo, botar os dois pés no chão e continuar tocando a vida, sabe? Eu tava no final do meu doutorado, então, né, de botar o foco, falar, não, eu preciso terminar o doutorado, eu preciso continuar minha vida, eu preciso... Porque, assim, não dá pra parar agora, né? E até mesmo porque eu preciso arranjar emprego, eu preciso sustentar, né? Porque como é que eu vou fazer agora? Então eu acabei indo, assim, buscando forças nele e ele foi me dando, uma energia que eu, tipo, não imaginei que eu podia ganhar uma energia tão gostosa e tão intensa. Caramba. Eu acho que não é exagero a gente falar que eles dão essa força pra gente, mesmo quando são bebezinhos, porque isso acontece de verdade, assim, eles sentem, mesmo bebezinhos, e eles sabem que, enfim, até às vezes, por exemplo, quando você não tá bem, por N motivos, o seu bebê, ele vai, às vezes, até ficar um pouco mais demandante, mais grudado, porque ele quer estar ali pra meio que tentar, sabe, estar ali perto e estar ali ajudando de alguma forma, né? É meio que instintivo. E imagino que isso deve ter acontecido com você. Agora, assim, você conta com algum tipo de rede de apoio, assim, hoje em dia? Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio. Um pouco antes do André chegar, a gente não estava muito bem financeiramente falando e a gente acabou se mudando para casa da minha mãe. Então, isso também acabou ajudando, né? Porque eu precisava resolver minhas coisas e minha mãe se dispôs, assim, a estar ali no que precisasse, né? Então, com isso eu acabei tendo essa rede de apoio da minha mãe, do meu pai. Eu tenho uma irmã que tem uma filhinha de 5 anos, então também que convive aqui na casa dos meus pais. Então acabou que tinha bastante gente me ajudando nisso, né? Ainda que eu, no primeiro momento, tomei tudo pra mim, eu fazia tudo, né? Meu filho, eu faço tudo, né? E conforme foi passando o tempo, eu fui vendo assim que não dá. Simplesmente não dá. Eu precisava de ajuda, eu precisava de alguém que olhasse ele enquanto eu estivesse escrevendo a tese e por aí vai. Então, praticamente impossível só contar com quando ele está dormindo eu resolvo mais alguma coisa. Ah, tá. Mas e aí então hoje em dia ele vai pra creche? Como é que funciona essa rotina de vocês hoje em dia? Na verdade, assim, a creche que eu consegui a vaga, eles deixaram opcional se eu quisesse deixar só meio período, né? E eu acabei optando por isso porque de manhã minha sobrinha vem aqui para casa da minha mãe ficar aqui com a minha mãe e depois de tarde minha sobrinha vai para creche também. Então a gente meio que armou um esquema de manhã os dois ficam juntos, né? Minha mãe já tá olhando minha sobrinha, ela olha meu filho. E de tarde cada um vai pra creche. Então eles acabam tendo até um momento entre eles, né? Que eu acho que é muito legal. Ah, entendi. Então, porque eu não tinha entendido isso. Você tá morando com a sua mãe, então, nesse caso, hoje em dia. Isso. E aí, isso é bom, porque aí vira uma vilazinha, né? Quase isso. Tem meio que um primo próximo, irmão, que convive toda manhã. Exatamente. E qual a idade dela, da prima? Ela tem 5 anos. Ah, então. Pô, dá pra curtir bastante junto. Dá. Ela se diverte cuidando dele. Tem mó ciúme. É um barato. Mas aí você fica durante o dia que você fica fora no doutorado, ou ele já acabou? Como é que tá isso aí também? Na verdade eu finalizei faz 2 semanas. Né? Eu defendi o doutorado. Amém. Amém, graças a Deus. Que olha, foi puxado. E então daí agora eu tô começando a finalizar as coisas da tese, que tem que entregar a versão final, tudo, mas no geral assim eu tô buscando emprego, vendo essas coisas, né? Então agora eu tô um pouco mais em casa. Outra coisa também que eu queria talvez tentar trazer aqui, se você já tem você já tentou esboçar ou pensar qual que seria o momento que você fosse falar, ou se o seu filho que já tá falando algumas coisas, se ele já pergunta ou já perguntou,
se você tem planos de, em determinado momento, como é que você vai abordar isso, ou isso tudo ainda está muito vago para você? Não, isso já vem sendo processado ao longo de um bom tempo já. Na verdade, o que eu pensei, né? Era importante ele ter essa, entre aspas, presença da mãe dele, né? Uhum. E dele saber que ele não foi abandonado, nem nada do gênero, né? Ah, porque é verdade. a partir da hora que ele perceber, meu pai, cadê minha mãe? Como assim, cadê minha mãe? Né? Então, o que eu, me organizando, fiz? Eu criei como se fosse uma oraçãozinha, que a gente reza toda noite, na qual ele agradece a mãe dele por tudo que ela fez por ele, etc., né? Que também é uma maneira dele começar a entender que ele tem uma mãe, né? Ele pode não estar vendo ela ali, mas que ele tem. E eu tô fazendo, junto com algumas amigas minhas, tudo, como se fosse um fotolivro, né? Do qual eu vou tentar contar um pouco sobre a história dela para ele, né? Desde um pouco antes dela ficar grávida, até mesmo durante a gravidez, contar algumas histórias, algumas coisas para ele ter uma memória, né? Ainda que não vivida, né? Ou vivida, mas que não conseguiria guardar essa recordação, né? Então eu pensei nisso exatamente para ele ter essa sensação de que ele tem uma mãe, né? Que a mãe dele só não tá mais aqui, mas que ele tem. Sim, nossa, é verdade. Não, faz total sentido. Nunca tinha pensado nisso. Até porque quando você fala assim, não, porque ele tem que saber que ele tem uma mãe, que a Sol não tá mais aqui, e principalmente numa sociedade que a gente vive, que as pessoas não têm tanto tato assim, quando encontram um filho só com o pai, né, ou até só com a mãe, mas vai perguntar da mãe, e aí às vezes pode gerar uma situação super constrangedora, da criança não sabe ou não processou aquilo ainda, né? E isso inclusive já aconteceu com você, assim, de alguma pessoa sem noção chegar e falar uma asneira pra você, com um seu clássico, filho? cadê a mamãe? Na verdade, muitos, quando eu vou em pediatra, quando eu vou, né, alguma emergência, alguma coisa assim, eles sempre ficam esperando, né, mas e a mãe, né? Aí eu falo, ó, a mãe dele não tá mais aqui, né? Então, sou eu que tô... mas tem sim, tem. Sempre acaba tendo alguém que acaba perguntando da mãe, me vendo, né, e buscando a mãe. É foda, né? O pessoal não tem noção, porque tá o pai ali, cara. Não precisa disso. Não precisa saber de quem mais tá. Tem um pai ali, então você não tem que saber. Sim, sim. Podcast trocou de paz. Eu tenho uma questão. Fala. Então, a minha questão é um pouco mais densa e é mais sobre você. O ideal seria ter alguém mais especializado, tipo o Fred Matos aqui, ou afins. Mas enfim, já que não tem, né, vamos bater papo aqui como se fosse bar. Eu fiquei pensando nessa história, legal, você toma frente do seu filho, assume a responsabilidade, mas eu também estou pensando um pouco na sua cabeça, em relação a toda essa questão. Porque você perdeu a sua esposa, tem toda essa questão de luto, e o luto varia de tempo para cada um. Tem a questão de assumir uma grande responsabilidade, que é o seu filho, e, bem ou mal, a gente não está preparado para isso. Tipo, ninguém está preparado e os pais, devido à criação, né, dão menos ainda. Então, é muito peso simultâneo nessa questão em cima de você. E eu tava pensando em questões de, sei lá, me intrometendo, né, dando uma aqui. Se você deu tempo para você ter o luto, se você já teve seu luto, se você ainda tá guardando isso, se você não tem tempo para isso e a responsabilidade está falando mais alto do que esse seu tempo para você. O autocuidado, né? O autocuidado, exatamente. Um pouco pensando em você, na sua cabeça. Como é que você tá depois dessa situação? Olha, é uma coisa assim que eu, desde quando aconteceu, né, é uma coisa que eu sempre me preocupei muito, né, em como trabalhar isso, né, então assim, do mesmo jeito que eu acabei vendo os seus podcasts, eu acabei vendo outras coisas também, até mesmo para entender como é que é esse processo, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Falo em 5 etapas do luto, pode ser que não passe por todas, pode ser que eu passe por todas, pode ser que seja mais intensa uma ou outra, né, e eu sempre tive esse cuidado de, assim, buscar sempre uma autoavaliação, né, de como que eu tô, o que tá acontecendo, se eu tô bem, se eu não tô. E assim, eu tenho a impressão que, de certa forma, eu consegui meio que trabalhando esse luto, né? Tem noites que é difícil e daí eu acabo revivendo algumas coisas, o que geralmente acaba acontecendo, né? Mas eu percebo, assim, que
esse sentimento de dor e coisa assim, ele vai ficando, ele vai se transformando, né? E hoje é uma saudade. A gente fala, poxa, né? Uma pessoa muito legal, que conviveu junto e tal, né? É uma coisa que eu sempre me questiono, assim, será que eu passei pelas 5 fases? Será que eu ainda estou passando? Né? Eu até cheguei a procurar um grupo de apoio, fiz uma entrevista e estou aguardando. Na verdade, ainda não me chamaram para participar de um grupo de apoio ao luto. Exatamente para eu conseguir ter essa noção, assim, se o que eu estou fazendo está indo certo ou se eu preciso repensar outras coisas, né? Para exatamente buscar me cuidar, porque não adianta nada eu estar só cuidando dele e deixar aquela bomba explodir daqui 10 anos, sabe? É verdade. É uma grande preocupação que eu tenho também. E só assim, critério de esclarecimento, quais são os cinco estágios do luto? Porque eu realmente não sei. Negação, raiva, depressão, barganha e aceitação. Tá certo. Pô, isso. Não precisa do Fred aqui, vocês já estão sabendo, cara. Porra. Não, mas enfim, não é nem... Era só curiosidade mesmo, não vou te perguntar em qual fase você acha que você está. Não, até porque você... Na verdade, não tem uma sequência lógica. Pode acontecer em qualquer ordem, pode ser que não aconteçam todas, pode ser que volte alguma. Entendi. Não tem muito como... garantir que, tipo, não, resolvi e nunca mais vou ter nada. É pra cada pessoa, né? É bem pessoal. Entendi. Então, só para finalizar lá, eu fiz essa pergunta porque um dos alicerces, né, da criação é justamente a gente estar bem para a criança estar bem. Sim. É o da máscara de ar do avião que tá caindo lá, pegando fogo. Põe bota na gente e depois bota na nossa criança. Então, se a gente não estiver bem, a criança também não vai estar. Aí, por isso que eu levantei essa questão de pensar no seu bem-estar depois de um baque desse. Total. Porque por mais que você pense conscientemente que você precisa estar forte para cuidar do seu filho, o consciente não manda muita coisa. Né? Você tem que... né? O corpo também responde forte quando você tenta só ser racional, né? Pois é. E aí, justamente dentro desse processo que o Vitor falou de autocuidado, eu lembro que uma das coisas que a Camila Goitacás falou lá no nosso episódio de Perdas e Lutos era justamente essa importância de você passar por esse momento e você conseguir, né, fazer com que isso se torne uma lembrança, né? Uma lembrança boa, a saudade, que ela sempre vai existir, né? Não é uma coisa que... Isso é uma coisa que eu também que eu aprendi com ela, que foi essa história de que não vai passar, né? Nunca vai acabar, mas você vai conseguir transformar isso em alguma coisa, né? E você tem, para além dessa sua busca por um grupo de apoio, você tem buscado também alguma espécie de apoio terapêutico ou algum psicólogo para poder também te ajudar a passar por esse momento ou não? Na verdade, eu tive que manter um pouco o foco na finalização do meu doutorado, né? Então eu meio que foquei assim... tô cuidando do André, tô resolvendo as coisas e preciso finalizar o doutorado. Então, assim, eu não pensei em mais nada a não ser isso. Então, agora que eu tô tendo a oportunidade de realmente parar, respirar, falar assim, bom, agora vamos ver o que dá pra fazer, como que a gente pode resolver, porque eu acabei tendo que focar numa coisa pra não ficar perdido de vez, né? Sim. Então... Agora seria a hora que eu teria uma oportunidade até de parar e falar assim, bom, o grupo de luto ainda não rolou, tal, o que eu vou fazer? Será que eu vou procurar um psicólogo mesmo para tentar acompanhar pelo menos uma parte disso? Porque eu realmente fico preocupado com isso, de até que ponto eu tô pronto, etc. Pô, cara, assim, imaginando que agora a gente está conversando ao vivo, você não é mais um maluco rindo sozinho no ônibus e que a gente aqui é amigo e estamos falando, a gente, né, quer o seu bem também. Eu acho que você devia muito mesmo priorizar isso nesse momento, já que você conseguiu tirar esse peso do doutorado das suas costas, porque às vezes isso também é um próprio processo de negação, né? Porque assim... Você foca muito numa determinada coisa para você não sentir o resto, e aí quando aquela coisa acaba, vem todo o peso do mundo em cima de você, né? Então, e aí você pode arriar, assim, não que você não tenha direito de arriar, mas é importante cuidar mesmo, né, cara? Você já instalou o app do Paizinho Vírgula? Tem para iOS, tem para Android, e lá você encontra num só lugar
todos os conteúdos que nós produzimos. Todos os textos, os vídeos, os podcasts estão lá, todos os podcasts da casa estão lá. E tudo no mesmo aplicativo para você ouvir e consumir da melhor forma possível. E tem mais uma coisa, hein? Lá você encontra conteúdos exclusivos que só saem no app, como as minhas pílulas em áudio sobre filhos. Instale agora, é de graça e você consegue encontrar para Android e para iOS e eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, outra coisa também que eu queria que você falasse pra gente, você disse que algumas coisas que você viu durante, ou ouviu, né, ou consumiu em termos de conteúdo ao longo desse período, te ajudaram, né? Então, o pessoal que estiver ouvindo, que conhece alguém, porque assim, o episódio de perdas e lutos, ele foi muito importante porque por mais que muitos ouvintes que ouvem a gente regularmente não tenham passado por um processo de luto, né, de perda de filho, eles conheciam outros amigos que tinham passado por isso. Então, é um dos episódios que a gente mais recebe e-mail e comentário de pessoas que não eram ouvintes, mas que receberam essa indicação por conta de algum amigo que era ouvinte, entende? Então, às vezes, quem está ouvindo isso aqui pode também ajudar outras pessoas que estejam passando por isso, com algumas indicações que você pudesse dar de coisas que você, né, acessou durante esse período, que você ainda acessa hoje. Tirando o nosso tricô, né, que já é o jabá oficial aqui, mas coisas que você possa, assim, grupo de apoio, grupo de, sei lá, de Facebook. Tem um canal muito bacana que fala sobre essas coisas. Enfim, tem alguma coisa que tenha te ajudado nesse sentido também? Olha, eu escutei bastante aqueles TED Talks, sabe? E também foram coisas bem interessantes, assim, falando um pouco sobre a perda, né, e tudo mais. Mas, assim, de cabeça não vou lembrar, assim, qual, né, mas se você procurar por TED Talks e escrever luto, tem bastante coisa, né, falando sobre o luto mesmo e coisas assim. Nosso amigo Vitor já pegou o celular aqui para procurar. Não? Achei que fosse. Eu que lembrei de outra coisa. Tá, bom, é uma boa ideia, assim, eu nunca tinha pensado, eu não sabia, na verdade, que tinha tanta coisa em TED Talk sobre isso, acho que vale mesmo a indicação. Tem ainda, assim, o próprio livro da Camila Goitacás, né, que ela fez aquele episódio com a gente, que é o Até Breve José, mas que não é sobre perda de parceiro e parceira, né, perda de filhos. Você chegou a encontrar algum livro que falasse sobre isso também, ou não? Porque às vezes eu fico com essa impressão de que as pessoas falam muito sobre isso quando a gente está falando de filhos, né? Mas quando é uma relação ali conjugal, que talvez não tenha tanto material assim sobre. Na verdade eu procurei muita mídia eletrônica mesmo, e tem um que chama Pai Viúvo, né, que parece que é um site, se eu não me engano, em que ele passa por uma situação, né, a esposa, ele perde a esposa pro câncer, né, e ele também assume essa coisa de ter que cuidar do filho e tudo mais, tal. Foi uma coisa interessante, assim, que eu achei. Olha só, né, como é que são as coisas. Eu procurei aqui no Google Pai Viúva e achou o site aqui né, do Pai Viúva que você mencionou, mas o que me chamou a atenção foi a segunda coisa. Essa foi o primeiro resultado da busca, né? O segundo foi uma matéria do G1, dizendo assim: pai viúvo se veste de mãe para participar da festa de Dia das Mães em Goiânia, com a filha. Tu chegou a ver isso? Vi. Cara, foi super emocionante. Conta aí, porque assim, pra mim, eu nunca não cheguei a ver essa matéria, não chegou até mim. Conta pra mim um pouco como é que foi isso aí. Na verdade, ia ter a festa do Dia das Mães na escola. E o pai sugeriu, chama sua madrinha, ou chama sua avó, chama sua tia, não sei o quê. E ela falou, não, eu quero você. E daí ele acabou, então, se vestindo de mulher pra receber a homenagem do Dia das Mães, que ela queria que fosse ele. Caramba, cara. Que legal isso. Porque ele entrou no sentimento da criança de falar, bom, tem que ser eu, então vamos lá. Porque assim, às vezes a gente entra nesse modo de, não posso porque é a mãe e tal, mas se a criança tá pedindo, né? Foi um pedido da filha dele. Tá escrito uma passagem dele aqui, ó. Todo Dia das Mães é extremamente delicado para ela, mas dessa vez ela falou, papai, estamos ensaiando uma música para o Dia das Mães, mas não tenho uma mãe. Minha mãe foi morar com o papai do céu. Foi então que ela me pediu que eu fosse a mamãe dela por um dia na festa. Ela queria que eu fosse de barba Ela queria que eu fosse de barba rosa e peruca loura. Comentou o Daniel.
Aí tem a fotinha aqui, que fofo, gente. Ele botou barba rosa? E pintou de rosa. Pintou de rosa. Cara. Isso é uma ótima maneira da gente olhar para as coisas, porque, assim, ao mesmo tempo que tem muita gente fazendo muita problematização e comentando e criando questões em cima de um monte de coisa, e às vezes a gente esquece de olhar para a criança e ver o que ela está pedindo, né? Qual é a necessidade dela, né? E assim, muita gente pode ter olhado para isso, até achado, assim, tirando a questão de ter sido emocionante para a menina, achar que isso, tipo, não, que absurdo e tal, não sei o quê, quando que na verdade o maior absurdo é as escolas ainda terem esse negócio de Dia das Mães e Dia dos Pais, né? Porque traz todo tipo de inconveniente Algumas possível. estão botando o Dia da Família, né? Exato, que é uma solução muito mais saudável, né, cara? Que aí você pode ir, a criança, né? Vai ver a criança só tem a avó, mora com a avó, sabe? E não vai ter nem o Dia dos Pais, nem o Dia das Mães, e causa todo esse transtorno. Você, como o seu filho tá na creche, você já passou por isso em algum momento? Então, a creche dele não fez homenagem pro Dia das Mães. Eu acho que eles já estão seguindo essa linha também aqui em São Paulo. De fazer um dia, quem sabe, da família, alguma coisa assim. Desvincular um pouco esses papéis, porque até, se você para pensar, a criança pode ter 2 mães, 2 pais, né? Hoje em dia é muito amplo, né, essa coisa. E de vez em quando não é um pai, é um tio que assume o papel de pai e por aí vai. Então é difícil, né, de categorizar e falar, não, é um homem, o pai, a mulher, acabou, né? Hoje em dia mudou tanto que eu acho que o ideal é isso, é ter o Dia da Família e ponto. Não, é exatamente isso. E que bom que a coisa deu certo, o pai lá levou na esportiva e foi, e a menina curtiu. Porque muita gente não levaria. Eu tô até falando sobre essas coisas de que a gente costuma problematizar demais, e isso seria uma dessas coisas, mas eu lembro que no e-mail que você escreveu pra gente lá atrás, se eu não me engano, eu acho que você, em algum momento você falou assim, não, e aí naquele momento em diante eu tive que me tornar a mãe do meu filho. Não foi isso? Exatamente. Foi isso mesmo. E essa é uma outra palavra que muita gente também questiona, né? Também tem muita gente que fala, não, porque, olha, e assim, até certo ponto eu até concordo, porque, olha, você não precisa misturar as coisas. Você é o pai, e aí tem a mãe, e não precisa misturar, porque não existe essa coisa misturada. Mas, exatamente. Né? Mas isso é um processo que você vai com o tempo, né? Você percebe que você não consegue ser 2. Né, você acaba sendo um só. E você acaba sendo o pai, ponto. Exatamente isso que eu queria saber de você. Então, você naquele momento você dizia isso, mas hoje você não pensa mais desse jeito? Ou você, enfim, explica pra gente. Na verdade, eu continuo sendo só o pai, mas com trabalho dobrado, né? O pai sobrecarregado agora. Exatamente. Sim, eu acho que, assim, de forma nenhuma eu ia querer problematizar em cima de você isso daí. Eu acho que é uma questão que, se é a forma que você se enxerga, porque quem sou eu para questionar isso? Muita gente gosta de apontar o dedo e tal, não sei o que, mãe, não sei o que lá e tal, e a gente até já fez isso, acho que no passado, em algum e-mail desse, que a gente sempre tenta conduzir dessa maneira. Mas lendo a sua história, eu falei, peraí, cara, mas sabe, se ele pensa isso mesmo, e mesmo que você tenha pensado diferente, esteja pensando diferente hoje, é um negócio que cabe a nós respeitar também a vivência de cada um, né? Tipo, se for pra você, sei lá, se naquele momento provavelmente você, como uma forma de você... Entre aspas, suprir a necessidade, né? Exato. Você tava naquele processo de tipo, não, peraí, eu preciso porque tem a necessidade de ter a mãe, então eu vou ser também o papel da mãe. Eu lembro que a minha mãe mesmo já me falou muito que ela era meu pai e minha mãe. Até eu desconstruir essa questão toda, mas eu acho que faz parte também do que a gente enxerga, do que a gente precisa fazer, e aí até você conseguir, acho que talvez esse tenha sido o processo, né? Você reconhecer que nunca vou conseguir atingir esse papel. A mãe, tanto que você fala, né? Tipo, a mãe dele existe, ele tem mãe, só não tá aqui com a gente, então eu não posso assumir o lugar dela, né? Porque ela tá aí, ela existe. É que no primeiro momento você entra num negócio assim maluco, né? Eu tinha um sono mais pesado e tal, e na noite seguinte ele respirava mais alto, já, opa, né? Era um negócio bizarro, assim. Eu falei, gente, como assim? Meu sono mudou muito, muito. E foi assim, parece que ligou uma chavinha ali e falou assim, agora tá contigo, conversa, né?
tá comigo e ponto final. Tanto é que assim, eu dou banho nele todos os dias, eu boto ele pra dormir todos os dias, ele dorme no meu quarto, né? Tem um berço do lado, mas ele dorme lá no meu quarto e acabou, entendeu? Caramba, cara, olha só como é que é. Isso eu fiquei surpreso, porque tem toda essa questão mesmo de você fazer do seu sono mudar, mas eu nunca imaginei que poderia ser tão rápido assim. Tipo, assustador, cara. Caraca, cara. Eu tinha um sono pesado, assim, de reclamar. Falar, pô, você não escutou? Eu falei, não. Era como se eu tivesse sido abduzido, levado para outro... E de repente eu volto. E nunca mais tive um sono pesado, assim. Caraca, cara. Que bom pro seu filho, né? Que é pelo menos quem tá com ele. Imagina. Ele vai ficar rouco de tanto chorar, né? Uma vez eu li uma reportagem, que eu não dei muito crédito não, mas eu acho interessante falar agora. Que... Lá vem. Não, mas mas dos lá vem da vida. Que falava que uma reportagem, eu não lembro se foi na Folha, na época, na Veja, não, foi alguma revista conhecida, que falava que o homem, quando estava no mesmo ambiente em que a esposa ou a mãe, ele acabava tendo menos atenção com as atividades em volta. É algo como cuidar, né? Tinha muito cara de Miguel essa reportagem. Mas eu achei engraçado, e falando isso eu lembrei agora, tipo, o fato de não ter a mãe talvez tenha ligado isso mais forte o quesito atenção. Até por uma questão de sobrevivência mesmo. Sim. Mas é tudo Instituto Datacur. De uma forma, assim, é porque que essa matéria maluca falou, eu acho que ela faz sentido porque quando você tá no nível consciente, né? Tipo, aí eu tô aqui, o cara, tipo, é aquele pai que já não faz lá muita coisa, né? E aí a mãe tá por perto, cara, vou relaxar porque tá tudo dominado, não preciso fazer. É aquele grande negócio, né? Tipo assim, eu não troco fralda de cocô, sabe qual é? Esses pais. Eu não troco fralda de cocô. Mas aí tu percebe que o cara só pode falar isso porque tem quem troque, porque a criança não vai ficar cagada eternamente. Agora, se não tiver quem troque, aquele cara vai ter que obrigatoriamente trocar, porque, porra, agora tá com ele, né? E agora o que me surpreendeu mais nessa história foi justamente o fato de ter sido uma mudança física tão grande. Porque não é uma coisa consciente, foi inconsciente mesmo que o negócio mudou. Você agora tá ali no sono de vigilância, né? O sono da vigília, como as pessoas dizem. Exatamente. Sapendidade supimpa. Bom, quando seu filho ele é muito pequeno, isso talvez também não tenha acontecido ainda, mas a gente sempre fica com essa preocupação do tipo, e os amiguinhos, será que os amiguinhos vão, tipo, sacanear ele? Como é que vai ser essa questão? Será que tem alguém implicando com eles? Porque, enfim, a gente sabe que essa fase da escola, da infância, costuma ser, às vezes, um pouco cruel com a própria criança, né? E eu sei que, imagino que isso não deve ter acontecido ainda, até porque ele não teria nem como reagir ainda a isso, né? Mas você já chega a pensar o que enfim, fazer esses exercícios de o que pode acontecer, como é que você reagiria, se você vai sentar a porrada nos pais das pessoas. Eu imagino que se ele tiver bem esclarecido, né, sobre quem é a mãe dele, que realmente ela não tá mais aqui fisicamente, mas que ela existe e tudo mais, eu acho que ele vai passar isso numa boa, sabe? Eu acho que isso não vai ser um problema na vida dele. Entendi. Exatamente porque eu tô me preocupando com essa coisa dele saber que ele tem uma mãe, que ela existe, né, que tudo mais, então eu acho que isso vai ser só tipo, ok, tá, quer falar assim, fala, mas tipo, eu acho que talvez, né, sendo até um pouco otimista, eu acho que ele não vai ter muito problema em relação a esse tipo de situação, né? É verdade, eu acho que criar essa consciência ajuda bastante, né? E agora, sabe o que eu me lembrei agora, cara? Que isso parece muito, principalmente quando você falou daquela ideia de que você tinha de montar um livro, de contar uma história, de dar essa identidade, esse rosto para a mãe dele, para ele criar essa memória, né? Porque assim, memória às vezes a gente cria também, e tudo bem, né? Não existe essa memória, as memórias corretas são aquelas que você mesmo fez, porque assim, quando você você cria uma determinada memória, você cria aquela foto daquele momento de quem você era naquele dia. E você vai mudar dali pra frente. Então, se você tivesse aquele mesmo evento anos depois, o registro da memória seria diferente. Então, não tem problema você ajudar a construir essa memória também.
Agora, você contando essa coisa da história, de contar tudo mais, me lembrou muito, assim, eu não sei... Eu acho que não tem problema eu falar isso aqui, né? Porque já tem anos que How I Met Your Mother acabou, né? Dessa porra de spoiler, se o cara reclamar de spoiler, vai se fuder. Mas me lembrou muito toda a ideia do How I Met Your Mother, né? Que é justamente o cara no final que revela que estava contando como ele conheceu a mãe dele que tinha falecido, né? Que aí no final você entende tudo e aí toda chora, né? Fica aquela coisa que todo mundo fica emocionado e tudo mais, mas eu acho que é bem isso mesmo, né? Acho que a ideia é essa. Só tente não ser tão chato quanto ele, né? Que demorou anos pra contar essa porra dessa história. Perfeito. Vou guardar essa informação. Ô Paulo, em alguns momentos eu vi que você falou sobre, como você pretende abordar essa questão, a história da mãe do seu filho para ele, principalmente com essa ideia de que, não, olha, sua mãe, você tem uma mãe, ela existe, ela só não tá com a gente aqui presente, mas ela existe. Então, assim, é inevitável imaginar que existe alguma alegoria ou alguma religião que está por trás disso. Eu queria só, assim, se você se sentir confortável de contar um pouco quais são as suas crenças e como é que você faz sentido para isso dentro dessa história, desse contexto para o seu filho. Acho que vale a pena, inclusive, para quem estiver ouvindo e estiver buscando alternativas também, né? Na verdade, eu já rodei bastante, assim, pelas religiões, né? Eu fui conhecendo detalhes de uma ou de outra, né? Eu acho que hoje eu frequento a luterana, né? Mas eu acho que me deu muita abertura quando eu frequentei a Umbanda, né? O Espiritismo, né? Então, até mesmo a Igreja Messiânica, né? Que eles falam sobre o culto dos antepassados e tudo mais. Então, eu acho que esse misto de religiões é o que me colocou num caminho, sabe? Não exclusivamente de uma religião, mas eu acho que a abertura para uma coisa mais geral. Entendi. Bom, legal. Então, na verdade, assim, você não está seguindo uma religião especificamente, mas é a religiosidade que você desenvolveu ao longo do tempo, né? Isso, exatamente. Perfeito, perfeito. Acho que esse é o tipo de coisa que ajuda muito mesmo, assim, a lidar com esses processos, porque isso é uma das coisas que, assim, por mais que eu aqui, seja, na minha família, a gente não tenha religião, às vezes eu paro para pensar assim, mas para falar sobre determinados assuntos, às vezes é mais difícil você falar quando você não tem religião. Eu não sei quanto o Vitor, o que o Vitor pensa, mas às vezes são alegorias, são histórias e são crenças que elas ajudam, principalmente as crianças, né, a criar essa percepção do que acontece, do que pode estar acontecendo, de que a coisa não tem um fim e tudo mais. Existe sempre esse medo de que a gente vai morrer e tudo mais, e a gente se sente um pouco mais seguro se a gente sabe que a coisa continua. Mas eu acho que essa é a única questão que eu tenho ainda hoje em dia, porque às vezes eu fico visitando outras crenças, outras religiões, para tentar entender o que cada religião fala sobre isso, para tentar descobrir como que eu vou falar eventualmente sobre isso com os meus filhos, né? Até a cultura mexicana eu já fui visitar e, enfim, acho que vale a pena você buscar o que você acha que faz mais sentido para você e para sua família aí, que vocês, né? Exatamente. Se você quiser ajudar o nosso podcast a crescer ainda mais, eu tenho 2 dicas para você. A primeira é piramidar os seus amigos. Pegue aí um episódio que você acha que o seu amigo vai gostar e apresenta para ele. A gente está no Spotify, no Deezer e todos os outros podcasts. É super fácil e provavelmente você vai ajudar um amigo ou amiga a conhecer um conteúdo bacana. E tem outra coisa também que você pode fazer. Se você tem iOS, você pode ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar aquele seu review de 5 estrelas maroto pra gente. A gente agradece e você ajuda a divulgar o nosso podcast também. Indicações supimpas! Muito bem, então agora nessas indicações supimpas, eu já soube aqui em off que o Paulo tem um monte de indicação pra gente, então é bom porque provavelmente o Vitor não trouxe nada. Eu trouxe, eu sempre trago. Que isso? Olha só. E é bom eu dizer antes que ele diga, porque ele pode comer minha única indicação. Tu quer dizer logo então? Eu quero, eu tô falando já. Tá. É um filme do Netflix
que é... Acho que já indicamos já. 7 minutos depois da meia-noite. Não lembro. Então, abalado pela doença da mãe, um jovem garoto começa a entender a complexidade do ser humano através das fantásticas histórias de Monstro da Árvore. Este filme é foda. Como é que é? Monstro da Árvore? É, Monstro da Árvore. Esse filme é muito maneiro. 7 minutos depois da meia-noite. Tem lá no Netflix. Assista. Mas é o quê? Ele é chorante? Como é que é? Ele é chorante. Chorante, tá. Mas é maneiro. Eu não sei, ele é chorante. Ele é maneiro. Ele é maneiro. É maneiro e não, mas é o quê? Tipo, e bonito. É comédia? É drama? Não, é drama. Ah, é drama, então. É drama. Tá. Muito bem. Quais são as suas indicações aí, Paulo? Bom, minha indicação primeira é para um canal no YouTube do Helios Skind, né? Que é o Ziz, que é fantástico, que em casa toca o dia inteiro, o meu filho adora. E a gente gosta muito também do Bita e do Show da Luna, né? Que são todos nacionais, são de altíssima qualidade. O Show da Luna é maravilhoso. Um livro que eu indicaria é A Arte de Dar Limites, do Luiz Hans. É um psicólogo que acaba discutindo muito essa coisa de você dar o limite, mas não impor, né? Mas, né, mostrar que o limite existe, né? Que é importante, a importância do limite, né? Bom, muito bom. Esse livro eu não conheço não, depois eu vou procurar para ver qual é a dele. E eu queria indicar uma animação, acho que foi a última animação que eu vi com os meninos no cinema foi o Detetive Pikachu, que inclusive já recomendei aqui, recomendo novamente, é muito bom. Mas uma das últimas animações que eu vi com os meus filhos no cinema se chama O Parque dos Sonhos. Bom, esse filme é uma animação da Paramount, como o meu querido Vitor já aqui me informou aqui nos bastidores, mas é um filme que ele conversa um pouco com o que a gente tem falado aqui, eu acho que fala um pouco de... enfim, deixa eu contar um pouco a história geral do filme, né? A ideia é que tinha a menina, que é a protagonista, né? E ela tem a mãe e junto elas fazem um parque dos sonhos, que seria tipo um parque de diversões que elas montam, tipo uma maquete, e aquilo tem toda uma ideia de ser algo dos sonhos, que as pessoas quando sonham vão pra lá, tem toda uma mística por trás disso, e em determinado momento a mãe fica doente, e ela tem que ir para um hospital se tratar. Então ela fica o filme inteiro longe, né, da filha, e a filha entra num processo que ela é meio adolescente, pré-adolescente, não sei qual é a idade exata da criança, mas enfim, ela entra num processo de raiva, de revolta ali pelo afastamento da mãe, e aí ela desiste de fazer aquele Parque dos Sonhos, aí ela tem que depois resgatar e reconstruir tudo aquilo e se reconectar com o pai dela. Então é uma história muito bonita de como que esse afastamento ele pode impactar na criança quando ela é mais velha e como que você pode resgatar essas histórias bonitas e como é que você pode reconstruir isso tudo até que no final, enfim, a mãe volta. Já vou dar esse spoiler logo pra vocês não ficarem preocupados aí, mas é um filme que, como qualquer animação hoje em dia, é altamente chorante, apelona, aquela animação que você com 5 minutos já tá chorando, já tá desgraçado da cabeça, e seus filhos olham pra sua cara e não sabem o que tá acontecendo. Você, peraí, pai, por que você tá chorando? Eu, não, né? Porque eu tô emocionado aqui, tá muito bonito. E as crianças não entendem, né? Mas fica a minha indicação aí que esse é uma animação bem bonita de se ver. Muito bem, estamos chegando a mais um fim de episódio. Paulo, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui contando um pouco da sua história. É uma história difícil e imagino que não tenha sido muito fácil você remexer nessas coisas todas, mas eu fico aqui grato de coração que você tenha vindo aqui ajudado a contribuir para a riqueza desse podcast. Eu que agradeço, porque olha, é muito bom poder hoje estar conversando mesmo com vocês, né? Mas o que vocês fazem é uma coisa assim muito legal. Pô, valeu mesmo. Você tem algum contato que você queira deixar, caso alguém queira buscar para conversar com você ou falar alguma coisa? Vai que agora que você tá famoso na internet, né? Agora você participou de podcast, então talvez agora o pessoal passe a sua... Tipo, você tá ali na fila de espera do teu grupo de apoio, o pessoal ouvir esse podcast. Porra, não, cara, vamos botar esse cara pra dentro. Ele já fez até podcast, né? Então, se quiser deixar o teu contato aí pro pessoal entrar em contato com você, qual a melhor forma de entrar em contato com você, deixa aí. Tá, pode ser pelo Facebook, né? É Paulo Pernambuco Filho.
Uhum. Ou pelo e-mail, que é pdepaulo, c de casa, a pdepaulo, f de faca, @uol.com.br. Beleza, muito bem. E, bom, já que o Berto não está aqui, temos o Vitor, que vai fazer aqui vai tentar trazer o espírito do Berto pra... Sim, eu sinto ventos sudoestes batendo em meu ouvido. Ventos das piadas. Esses são os ventos das piadas sem graça. Exatamente. Os trocadilhos infames. E, inclusive, como dito antes aqui em off pro Queiroz, eu me inspirei no Thiago Berto para melhorar ainda mais a hashtag. Opa, então, por favor. Hashtag pai em primeiro lugar, mas não esquece de cuidar da cabeça. Aquele tipo de hashtag que só faz sentido aqui. Só né? Nunca vai ter. Fora do contexto, já era. Já era. Muito bem, então é exatamente isso que o Berto faria, cara. Parabéns. É muito convívio. Tô orgulhoso de mim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você conhece alguém que esteja passando por isso, poxa, seja gentil, seja um amigo, camarada, e indica esse podcast. A gente tá no Spotify, tá em tudo que é streaming aí, tá nos aplicativos de podcast. Só mandar o link mais fácil pro seu amigo ouvir, pra sua amiga. E espero que a gente consiga ajudar também, tá bom? Manda logo os dois, né? Manda o Perdas e Lutos e manda esse aqui em seguida, que ele já faz aquele combo especial, tá bom? Se você quiser mandar um e-mail pra gente, contando um pouco da sua história, quiser participar também da conversa, você pode mandar um e-mail para tricodepaz@paizinho.com. A gente vai ler no próximo leitura de e-mails. E também você pode seguir a gente lá em todas as redes sociais, né? Dá aquela moral pra gente ali, vai lá no /tricodepaz, Instagram, Twitter, Facebook, vai lá, manda carinho que a gente manda de volta, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Tenha boa semana, Supimpa. Tchau, boa noite. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.